Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa 11ª aula da série Enem por Questões até o Enem 2020. E o assunto de hoje é razão. Razão no sentido de porcentagem, taxa, no fim é tudo a mesma coisa. Mas basicamente, nessa questão aqui do Enem de 2019 que eu escolhi, o que a gente precisa saber fazer? Saber fazer uma porcentagem, uma razão, uma taxa. No fundo, isso daqui é tudo a mesma coisa. Uma razão, uma porcentagem, uma taxa é uma relação de uma parte com o todo. Então, por exemplo, quando eu falo, está na razão de 1 para 3. Se é uma fração, significa 1/3. Então, de 3 eu estou escolhendo, eu estou pegando, eu estou querendo olhar para 1. Né? Quando eu falo, uma taxa de 20%. Então, 20% das pessoas gostam de kiwi. Isso significa que, numa amostragem de, sei lá, 10 pessoas, 2 vão gostar de kiwi. 100 pessoas, 20 vão gostar de kiwi. De 1.000 pessoas, 200 vão gostar de kiwi. Mas, seja qual for dessas 3 razões que eu colocar, o 2/10, o 20/100, o 200/1000, isso tudo aqui corresponde a uma mesma razão, a uma mesma proporção, a uma mesma porcentagem, a uma mesma taxa. Isso aqui é tudo a mesma coisa. Isso aqui é tudo 0,2 ou 20%, ou qualquer outra fração que você quiser aqui, 1/5, e por aí vai. Então, razão, porcentagem, taxa são sinônimos de um pedaço do todo. Beleza? Então, esse é um assunto muito recorrente no Enem. O Enem gosta muito dessa parte de razão e gosta muito de saber se o estudante sabe fazer isso, sabe relacionar variáveis e sabe analisar razões diferentes. E é isso que ele basicamente está pedindo nessa questão aqui de 2019. Então, vamos lá fazer ela. A taxa de urbanização de um município é dada pela razão entre a população urbana e a população total. Então, a primeira frase do enunciado já é muito importante. Ele está te falando como que calcula a taxa de urbanização. A taxa de urbanização de município é dada pela razão entre a população urbana e a população total. Então, basicamente a taxa é população urbana sobre a população total. Ele já te falou isso, né? É uma razão entre essas duas coisas. Uma razão é uma divisão, é uma proporção. Isto é, a população total do município, isto é, a soma das populações rural e urbana. Os gráficos apresentam, respectivamente, a população urbana e a população rural de 5 municípios, 1, 2, 3, 4, 5, de uma mesma região estadual. Em reunião entre o governo do estado e os prefeitos desses municípios, ficou acordado que o município com maior taxa de urbanização receberá um investimento extra na infraestrutura. Então, o que tiver a maior porcentagem de população urbana, né, o que tiver a maior taxa de urbanização, vai receber investimento extra. E aí ele quer saber qual município vai receber esse investimento extra. Então, para a gente fazer isso aqui, pessoal, o que a gente precisa fazer? Não podemos cair na tentação de olhar aqui, beleza, município 4 tem 18 mil pessoas na população urbana, né, no caso, morando na cidade. E o 5 tem 17 mil, então essas são cidades com muitas pessoas morando na cidade, enquanto
tem pouca gente na população rural, mas isso daqui são números absolutos. A gente tem que sempre calcular a porcentagem. Então vamos calcular. Para o município 1, qual que é a população urbana? No município 1, esse aqui é um gráfico de colunas. Num gráfico de colunas, ele está te dando aqui, ó, no município 1, no eixo esquerdo, aqui no eixo vertical, a gente consegue ver que o município 1 está chegando a 8.000. Ele, inclusive, escreveu aqui para você aqui em cima 8.000. Nem precisava, dava para ler pelo gráfico, mas estamos aí. Então, você tem 8.000 pessoas de população urbana e a população total do município 1 é quanto? É 8.000 mais 4.000. Tem que somar as populações urbanas e rural para dar a população total. 8 mais 4, 12. Então, 12.000. Isso daqui, então, dá 8 sobre 12. Ou, se você quiser simplificar mais ainda, dá para simplificar. Dividir por 4 vai ficar 2/3. Então, o município 1 tem 2/3 de sua população morando na cidade, né, na população urbana. Município 2. O 2, nós temos população urbana 10.000 e população total 10.000 mais 8.000, 18.000. Vamos simplificar isso aqui, divide por 1.000 em cima e embaixo, 10 com 18 dá para simplificar por 2. Né? A gente vai ficar com 5 nonos. 5 nonos de população urbana. Vamos para o município 3. No município 3, a gente tem 11.000 de população urbana e 11.000 mais 5.000, 16.000 de população total. Corta, corta, 11 sobre 16. Município 4. Município 4 tem 18.000 de população urbana e 10.000 mais 18.000 dá 28.000 de população total. Isso daqui dá, simplifica, divide por 2 aqui dá 9 sobre 14. E aí é isso, 9 sobre 14. Não dá para simplificar mais que isso. Para terminar, o município número 5 tem 17.000 de população urbana e 17 mais 12, 29.000 de população total. Isso aqui dá 17 sobre 29. E agora, como é que a gente consegue descobrir aqui que cidade tem maior taxa? Qual dessas porcentagens é maior? Bom, a gente tem que comparar essas frações aqui e descobrir qual que é a maior delas, né? Tem duas formas de você fazer isso. Uma delas é simplesmente dividir e encontrar o número decimal que corresponde a cada uma dessas frações. Por exemplo, 2/3. Eu posso dividir o 2 por 3. Abrir aqui, vai ficar 0, vamos 0 aqui. 3 vezes 6 dá 18, sobra um 2, aí vai ficar 20, 6, 6, 6, 6, 6 infinitamente, né? Então, esse cara aqui seria o 0,666 dízima periódica. E fazer isso para todos e descobrir qual teria no maior número decimal. Então, pessoal, uma outra forma de fazer essa questão, de comparar esses valores dessas frações, seria transformá-los para o mesmo denominador e aí comparar os numeradores. Por exemplo, essa fração aqui 2/3, a gente poderia multiplicar ela por 3, para ela se tornar 6 nonos. Multiplicar por 3 em cima e embaixo, tá? Para não alterá-la.
Note que 6 nonos é igual a 2 terços, é só dividir por 3 que a gente volta para o 2 terços. E aí, com 6 nonos, eu consigo comparar com essa outra fração aqui. Como elas estão no mesmo denominador, fica bem claro que 6 nonos é maior do que 5 nonos. Assim, essa é uma das formas da gente resolver. Só que os outros denominadores aqui das outras frações, 16, 14 e 29, são números um pouco chatos, um pouco complicados de se trabalhar. Então, nesse caso, a melhor forma mesmo é a gente dividir, realmente dividir cada um deles, dividir o 11 por 16, o 9 por 14, o 17 por 29, para encontrar os seus valores em decimal e aí comparar. Quando a gente fizer isso, a gente vai obter os seguintes valores. 11 sobre 16 dá 0,6875. 9 sobre 14 dá 0,6428. 17 sobre 29 dá 0,586 alguma coisa. Então, comparando esses resultados, a gente encontra o maior deles, que é, no caso do município número 3. A razão 11 sobre 16 é a maior razão dessas 5 razões que a gente encontrou aqui. Portanto, o gabarito é a letra C. Então, essa é uma questão que basicamente te pergunta se você sabe fazer uma razão, se você sabe o que é uma taxa, né? Se você sabe comparar essa questão de uma porcentagem, né, de uma razão, de uma fração com o numerador, a relação do tamanho do numerador em relação ao seu denominador. Então, essa foi a aula de hoje, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais e até a próxima. Tchau, tchau.